Romanos capítulo 12, palavra de Deus, convido você a ler comigo. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Vamos ler outra vez, irmãos? Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Este é um manual para a nossa vida, vale para todo dia, vale para todas as pessoas, é um manual para a vida, o manual para a vida. Romanos 12, versículo 12. Quero começar a destacar para a nossa reflexão a primeira expressão: regozijai-vos na esperança. Regozijai-vos na esperança ou alegrai-vos na esperança, essa a intenção do texto bíblico. Quando nós passamos por algum momento de tribulação, de tristeza ou de problema, o que nós mais queremos é sair disso com brevidade, com rapidez, porque nenhum de nós gosta de atravessar um deserto, de passar por uma luta. Nós queremos sair disso logo. A Bíblia nos traz aqui um ensinamento que é muito precioso. A esperança nos leva a olhar para além do lugar que nós estamos. A esperança de salvação futura estimula a alegria presente. O nosso olhar no meio da tribulação, cheios de esperança, nos leva a passar pelo vale, nos leva a atravessar os problemas, sendo suportados e fortalecidos pelo nosso Deus. E aí, quando o apóstolo Paulo, que passou por poucas e boas, você sabe muito bem disso, que teve que enfrentar a adversidade das mais diferentes, que passou por tribulações profundas na sua vida, quando ele trata este assunto inspirado pelo Espírito Santo, ele nos ensina a enxergar a alegria da esperança como um passo além do momento que nós estamos e como uma forma de nos estimular, de nos fortalecer a vencer as dificuldades do presente, pensando naquilo que Deus vai realizar na nossa vida. Quando a Bíblia fala sobre esperar, ela nunca parte do pressuposto que esperar é fácil para você. A Bíblia sabe que para você esperar não é uma coisa fácil. Por isso, no Salmo 40, versículo 1, nós lemos: esperei confiantemente ou com paciência. Quem sabe o restante? Pelo Senhor. E Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. A espera, quando é centrada no ser humano, ela produz uma frustração caso a solução, o problema não seja resolvido, a solução não venha. Mas quando nós esperamos no Senhor, nós recebemos de Deus um fortalecimento espiritual, porque a nossa esperança não está em nós, mas a nossa esperança está no Senhor. E todo aquele que espera no Senhor recebe do Senhor uma alegria, um fortalecimento espiritual que tem poder para isso, nos arrancar a tristeza e a insatisfação e a ansiedade e a preocupação desse momento e nos fazer olhar para o futuro. Paulo, ainda escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 8, fala sobre sofrimento. Ele diz que o sofrimento do tempo presente não se compara com a alegria que há de ser revelada. Para onde olha o apóstolo Paulo? Ele olha para o futuro, ele olha para a liberdade, ele olha com esperança, ele olha para uma ação que não aconteceu no nosso tempo, no nosso cronos ainda, mas que do ponto de vista espiritual, ela já aconteceu e pode acontecer para a nossa vida de forma muito especial. Então não se trata de ser uma pessoa alienada, do tipo que acha que não tem problema, ou que não se importa com isso, ou não leva isso em consideração de uma forma sólida, mas é alguém que, embora tenha seus pés no chão, tem os seus olhos voltados para o céu. Por isso, regozijai-vos na esperança, alegrai-vos na esperança. A esperança de salvação futura estimula a alegria presente. Eu posso estar passando por uma adversidade presente,
mas a esperança do futuro me leva a vencê-la com alegria, com a santa expectativa de que o sofrimento do tempo presente não se compara com a alegria que há de ser revelada em nós através de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Uma segunda etapa desse texto, que fala sobre sede pacientes na tribulação. Se esperar é uma questão complicada para nós, ser paciente no meio da tribulação também é. Mas eu trago essa outra frase: a graça de Deus nos faz pacientes no tempo da tribulação. Você pode ler junto comigo? A graça de Deus nos faz pacientes no tempo da tribulação. A esperança da salvação futura estimula a alegria presente a ponto de sermos pacientes na tribulação. E aqui só há uma forma de vivenciarmos este tempo de tribulação de forma paciente. Paciente aqui não é apenas do tipo que espera passar, mas enfrenta a dificuldade, encara a dificuldade, somente com a graça de Deus. A paciência tem limite, a minha e a sua. Nós somos limitados quanto à nossa paciência. Por isso que a única forma de ver a nossa paciência ser estendida, a única maneira de ver a nossa paciência ser estendida é a graça de Deus sobre a nossa vida. Se depender de nós, nós não conseguiremos ver essa paciência ser estendida. Ela tem limite, ela se encerra fácil, chega a hora que eu digo eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu cansei, eu vou chutar o balde, não dá mais. Ou seja, somente conseguimos avançar quando a graça de Deus se manifesta na nossa vida e nós vencemos aquele tempo e nem sabemos como. Por isso que é muito comum, depois que atravessamos momentos de dificuldade, olhar para trás e pensar: como é que eu consegui passar por isso? E a gente olha e sabe que só conseguiu passar por isso pela graça de Deus. Você sabe que de vez em quando eu me deparo com a minha surpresa de ter passado por um tratamento contra um linfoma, que eu achei uma foto minha, se quiser depois eu te mostro, careca, uma belezura de pessoa. E quando eu olho aquela foto, não parece que sou eu, apesar de saber que sou eu. Quando eu ponho a mão aqui no meu peito e sei que tem um catéter aqui dentro ainda, eu tenho a impressão de que ele não tem nenhuma utilidade, porque aparentemente eu não passei pelas coisas. E quando eu lembro das fases, das etapas, dos relatos todos que eu mesmo já compartilhei, testemunhando, eu me lembro quanto a graça de Deus se manifestou na minha vida a ponto de passar por coisas ruins, chatas, complicadas, ansiedade, medo, mas você vai vencendo aquilo tudo pela graça de Deus. Então lembra de uma coisa: quando nós temos que enfrentar a tribulação, nós não podemos enfrentá-la sozinhos, nós não podemos nos entregar à ansiedade, nós não podemos ser consumidos pelo medo, mas isso só pode acontecer por um milagre de Deus. É a graça dele que se manifesta na nossa vida. A graça de Deus nos faz pacientes no tempo da tribulação. E aqui vai uma resistência a dois tipos de pressões que são muito importantes. Uma é a pressão externa, a segunda é a pressão interna. Nós todos vivemos sob estas pressões. Por fim, quando a Bíblia nos fala sobre perseverai na oração, que é a parte final do versículo 12, na oração perseverante, eu digo: lute para orar, e a intimidade com Deus te levará à vitória. A oração para nós é uma luta. A oração para nós é uma luta. Lutar é uma questão, orar é uma questão de luta muito grande. Sem a oração nós não conseguiremos avançar. A Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. Jesus orou por diversas vezes. Os textos apostólicos mostram a importância da oração na nossa vida. Os salmos representam e são orações na nossa história. Você vai ver as pessoas orando, conversando com Deus sobre todos os assuntos. Quando nós lembramos disso e lembramos que a nossa carne milita contra o Espírito, nós sabemos que a nossa intimidade com Deus nos afastará do pecado, e é exatamente por isso que a tentação vem, a pressão vem para nos tirar o momento da oração. E é comum, quando alguém que orava muito passa a orar menos, essa pessoa começa a enfraquecer
esfriar espiritualmente, deixa de ler a palavra, deixa de estudar as Sagradas Escrituras, deixa de se aprofundar, deixa até de vir à igreja, exatamente porque passou a orar menos. Mas eu disse que a oração é uma luta, e é uma luta contra nós, é uma luta contra o sono, é uma luta contra a vontade de fazer alguma outra coisa. A oração, ela deve preceder todas as nossas ações. Quanto mais problemas você estiver, mais tempo você tem que levar em oração. Essa frase não é minha, mas essa frase é curiosa, atribui-se essa frase a muitas pessoas. Eu já li que essa frase é do John Wesley, mas que a ideia é a seguinte: quanto mais problemas você tem, mais tempo você tem que investir em oração. E a gente faz exatamente o oposto. Quanto mais problemas a gente tem, a gente quer mais resolver. Então eu parto para resolver sem ter investido tempo em oração. O retrato disso, que é muito simples, é: quanto mais problemas eu tenho, mais de joelhos na presença do Senhor eu preciso estar, mais no meu quarto orando, clamando ao Senhor eu devo estar, porque é lá na intimidade com o Senhor que eu receberei a bênção da vitória. Não é na luta lá fora, é na luta em oração. Questões espirituais são resolvidas espiritualmente, e há diversas manifestações físicas, concretas na nossa história, que são espirituais e que precisam ser vencidas espiritualmente. Sem oração não tem jeito. Sem oração só haverá ansiedade, sem oração só haverá ativismo. Na oração nós devemos perseverar, e se é necessário perseverar, é porque é uma batalha, é uma luta. Perseverar é vencer a nossa resistência, é ir além daquilo que é o normal. Se eu tenho orado 5 minutos, eu tenho que orar 10. Se eu oro 10, eu tenho que orar 20, e daí por diante. Mas infelizmente, há uma característica que marca o ser humano: quando o problema aparece, ele começa a orar mais. Se o problema desaparece, ele começa a orar menos. Você conhece alguém assim? Sem constante oração, a alegria da esperança e a paciência na tribulação não chega. A oração é a chave desse texto. A oração é a chave. A oração é a chave para a nossa vida, para nós vivermos a alegria, a esperança, esse olhar para fora, esse olhar para o alto, essa convicção de que Deus vai nos resgatar, vai nos abençoar, vai nos fortalecer. Deus não permitirá que eu passe por essa dor durante muito tempo, Ele me tirará disso pela graça dEle, e a graça dEle vai me dar força para vencer esse tempo com paciência. Isso só virá sobre a nossa vida com oração. A perseverança na oração é que muda a história. A oração é a chave para entender esse texto, e é a chave da nossa vida espiritual. Quanto mais tempo nós gastarmos em oração, mais nós veremos a graça maravilhosa do Senhor sobre a nossa vida se manifestando. Quer ter milagres na sua vida? Ore mais. Quer viver um tempo de prosperidade? Ore mais. Quer ver um tempo de crescimento espiritual? Ore mais. Está enfrentando batalhas e lutas? Ore mais. As vitórias chegaram? Ore mais. A tribulação foi embora? Ore mais. O tempo está bom? Está um tempo de sol? Ore mais, ore mais, ore mais, ore mais. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Vou te fazer uma pergunta, para você me responder com a sua sinceridade, que é comum em você. A quem interessa que você não tenha uma vida de oração? Responda para o coleguinha que está perto de você. Responda para o irmãozinho que está perto de você, para a irmãzinha. A pergunta é: a quem interessa que você não tenha uma vida de oração? Posso perguntar? Posso perguntar? Aí atrás, vocês três aí. A quem? Quem interessa? Ao inimigo. Ao inimigo também? Também? Colaram. Vocês colaram, hein?
Estão na mesma resposta? Vamos mudar de lado, lá de cá. Também o inimigo, aí atrás. O diabo, já deu nome para o inimigo, para não ter dúvida, né? O inimigo, o inimigo, qual é o inimigo? Inimigo ou diabo? Vocês três aí. Vocês três mesmo estão me olhando. Você, Alessandra? O inimigo, que é o mesmo grupo de lá. Aí atrás. O diabo, colou do grupo de cá. Vocês aí. Satanás, já mudou o nome do inimigo. Agora é nome e sobrenome, tá bom. Aí atrás, alguém está diferente aqui? Alguma coisa diferente? Diferente. Nós sabemos que é o inimigo. Então, pelo minutinho, nós sabemos que é o inimigo, sabemos que ele cria estratégias, sabemos que ele cria formas para nos afastar da oração. O que é que te afasta da oração? O que é que afasta você da oração? O que é que te impede de desenvolver uma vida de oração? E se você já desenvolve, você sabe o que é que tenta te arrancar da vida de oração. Olha, eu não sei para você do lado de cá, qual é o problema que você enfrenta. Eu sei que para cada um de nós o tiro é diferente. O tiro é diferente. São torpedos, são petardos espirituais para impedir que a gente tenha uma vida de oração. Para cada um de nós tem uma ação, mas nós sabemos que o objetivo é o mesmo: é nos afastar da comunhão, do relacionamento com o Senhor, é nos afastar dessa intimidade com o Pai. Sabe por quê? Porque se você não orar, você não vai perseverar. Se você não orar, você não vai ter esperança. Se você não orar, você não vai conquistar essa vitória que aqui está proposta para nós. Sede pacientes na tribulação, regozijai-vos na esperança, na oração perseverantes. Quero fazer um desafio aqui a todos os meus irmãos e irmãs. Vamos orar mais. Que tempo você dedica para a oração? Eu aprendi uma coisa simples. Para a oração, dedica o horário nobre. Cada um tem um horário nobre. Cada um tem o seu horário nobre. Dedique o horário nobre para o Senhor. Separe um tempo para você conversar com Deus. Não me diga que você ora o dia todo. Não, pastor, eu oro indo, oro vindo. Eu acredito nisso, mas acredito que você faça um monte de coisa também indo e vindo. Separe um tempo para você orar. Separe um tempo para você ler a Bíblia. Separe um tempo para você adorar ao Senhor. Um tempo, um lugar, um espaço físico na sua casa, no trabalho, que você possa parar um pouco, orar, conversar com Deus, sossegado. Olha, se você quiser um atendimento pastoral, você já imaginou, se eu disser, pastor, preciso conversar com o senhor? Ótimo, vamos encontrar no Barra Shopping. Indo e vindo, nós vamos conversar. Conforme o assunto, nenhum problema. Mas conforme o assunto, fala para mim: pastor, estou com problema. Estou com problema. Aquela camisa, linda aquela camisa. Você está falando o quê? O problema? Não, está ótimo. Mas você está com alguma dificuldade? Estou apenas um minutinho. Ei, tudo bem? Beleza? Te vendo, tem tempo? Beijão, aquele abraço. Toda hora interrompendo. Isso é quando você diz que você ora indo e vindo. Não tem exclusividade. Agora, quando separa, quando você tem um tempo de qualidade na presença do Senhor, é outra história. Prepare-se para grandes emoções, tenha grandes expectativas quando você se dedica a ter uma vida de oração. Você pode continuar orando, indo e vindo, mas separa um tempo específico para você conversar com Deus. E se você quiser marcar uma conversa comigo, se for uma coisa reservada, a gente marca no escritório. Se não for, a gente marca no shopping, indo e vindo. É muito diferente, né? Quando a gente pensa, né? Quando se transporta para lá, você diz: puxa vida, é verdade. Tem certas coisas que eu quero exclusividade, que eu quero privacidade, que eu não quero que outras pessoas nos interrompam, que outras pessoas nos atrapalhem. É assim que a gente deve agir também com Deus. Separa um tempo, um lugar para você estar na presença dele. Amém.